Hello people, how are you? Como é que vocês estão? Is everything okay? Tudo bem? Tudo bem. Vejam só, semana passada a gente não teve aula por conta novamente de um feriado na sexta-feira, né? Mas vamos retomar aqui. Eu vou começar com essa telinha, fazendo a correção do homework que eu havia passado para vocês, né? Então, vamos ver aqui, né? A nossa última conversa foi a respeito do imperative form, né? Vocês têm aqui a primeira questão e diz assim: read the 5 sentences below from the text on page 38. E aí vocês têm recycle, ride a bike, take the bus to school, reduce lunchtime rubbish, keep doors and windows closed when reading or using refrigerative air conditioning. Pessoal, que está um pouco pequeno aqui para mim, tá? Mas eu desenrolo aqui. Então vejam só, a primeira instrução aqui diz assim, né? Now choose the correct item that completes each sentence below. E aí você vai escolher um desses símbolos, né? Lembrando que é interessante não riscar o livro, né? Fazer essa atividade no caderno, tá? Write the answers in your notebook. Então você vai escolher qual a resposta certa para cada alternativa, tá bem? Então, letra A perguntou assim: in all sentences, the verbs are used to encourage people to save energy or describe people's habits about saving energy. Pessoal, a gente vai falar disso já nessa lição, mas eu já vou adiantar. A palavra save é salvar, certo? Porém, quando você diz assim, save energy or save money, você está falando no sentido de guardar dinheiro, né? Economizar energia, né? Porque veja, se você não gasta, se você olhar, né, por essa ótica, você não está gastando, então você está salvando, você está deixando de gastar. Então você salva seu dinheiro, você salva energia, né, salva o meio ambiente. Então você diz as expressões em inglês com essa palavrinha save, ok? Então quando você fala save energy, é para economizar energia. A tradução melhor que nós fazemos é essa, tá? Não é salvar a energia, ela não está em perigo, entende, né? Pois bem, então a letra A, né, o que eu esperava que vocês respondessem era encourage people to save energy, porque o imperativo você usa, né, a gente já viu na outra aula, que é para tentar convencer a outra pessoa a fazer alguma coisa, né? Geralmente é um modo verbal de ações, né, no sentido de que a gente tenta convencer. É o modo verbal mais usado nas propagandas, por exemplo, né? Compre, adquira, veja, experimente, prove, né? Então o tempo inteiro nós temos esse modo verbal aí, tudo bem? Então letra A, né? Encourage people to save energy. Vamos lá, letra B. The sentences contain verbs in the present simple tense or imperative. So, acabei de responder essa para vocês também, antes mesmo de ler, né, gente? A resposta correta é imperative, ok? Letra C says this verb form is used to. E aí, you can use more than one option, ok? Você pode marcar mais de uma opção. Então, vamos lá. Então, na letra C, é usado para quê? Na verdade, a gente vai escolher give orders, tá certo isso, né? A gente também vai escolher make suggestions, no sentido de que você sugere alguma coisa para alguém, tipo, pega teu livro, estuda mais. Quando você diz isso, né? Olha, preste atenção, você está usando o imperativo, porque é um comando que você está dando, né? Um tipo de ordem sem tom autoritário que você está dando para outra pessoa, né? E give advice or instructions não entra, não é dar conselho, a gente não usa imperativo para isso, tá? E aí, deixa me ver. Não, acho que são essas duas, desculpa. É give orders e make suggestions, ok? Fica essas duas como respostas. Talk about general truths and facts não é, porque isso é o simple present, né? O simple present é que a gente usa para falar destes fatos, das coisas genéricas, tá certo? Na letra D nós temos assim: in the sign don't waste your future, recycle, don't is used to form the negative imperative, emphasize a suggestion. E é claro que aí na letra D
the correct answer é from the negative imperative, que você vai fazer o imperativo na forma negativa apenas botando esse don't, que a gente já estudou também, né, anteriormente, ok? Bom, vamos agora para question E, tá? Que na verdade tem uma introduçãozinha, né, precisa ser lida, que diz assim: for questions E and F, consider the fragment below. E aí tem um fragmentozinho aqui que diz: keep doors and windows closed when heating. Veja, precisa interpretar um pouco essa frase antes de responder, tá? Porque heating, na verdade, é quente, né? Heat é quente. Então, como é que você vai dizer que é para manter portas e janelas fechadas enquanto aquecidos? Na verdade, fica melhor essa tradução assim. Lembre que esses exercícios têm como base livros, né, experiências americanas. Então, lá é frio. Normalmente lá é frio. Então, enquanto a sala estiver aquecida, é interessante manter as portas fechadas e as janelas fechadas, porque você não deixa o ar frio entrar. Então continua aquecido. E se continua aquecido, né, na ideia aqui de que a gente está falando do save energy, se continua aquecido o ambiente, você não precisa ligar aquecedor, entende? Então a frase é essa: keep doors and windows closed when heating. E aí você tem a letra I que diz: the same idea is expressed in... E aí, claro que a resposta é a segunda opção, né? Don't keep doors and windows open when heating, né? Porque senão, se é para manter fechado, então não é, olha o don't lá no começo, não é para manter aberto, tá certo? And finally, né, finalmente, letra F diz assim: to make the instruction emphatic, we can say first or second option. Na verdade, para tornar enfático, pessoal, a gente também usa o verbo auxiliar do. A gente havia visto que o do é para fazer pergunta, né? Para fazer frase negativa, mas eles usam o verbo auxiliar do quando você quer enfatizar, no sentido de dizer assim, faça mesmo isso, entende? Quando você diz assim, estudo sim, estudo bastante, né? Nós aqui colocamos sempre um sim nas frases para enfatizar. Eles usam um do aqui, né? E esse do que eles usam, na verdade, você vê que a frase nem é negativa, nem é interrogativa, né? Mas é perfeitamente possível fazer isso. Lembrando que ele não vai ter tradução, né, para a nossa língua, a gente vai apenas entender que essa frase está sendo dita de maneira enfática, tá certo? Então, the answer to the letter F is: do keep doors and windows closed when heating, ok? This is the answer. Muito bem, vocês viram aqui que a gente mudou a tela agora, né? Vamos para a outra questão, na verdade, que eu havia passado, e ela pede para que vocês completem aqui os espaços, né, esses stars, essas estrelinhas aqui, que vocês troquem, na verdade, por uma dessas palavras aqui, ó, do quadro, né? Eu estou falando de star, mas aqui tem um espaçozinho, né, para preencher, e no livro novo tem uma estrelinha, não tem espaço não. Mas tudo bem, então vamos lá. A letra E diz assim: if possible, fill up the washing machine, tumble dryer or dishwasher, ok? Não vou ler tudo porque senão vai ficar muito grande o texto. Então, primeira opção aqui é fill up. Letter B, always turn off the lights when you leave a room. It's extremely important, né? A letra C tem two answers, né? A gente vai colocar: don't leave appliances on standby and remember not to leave laptops and mobile phones on charge unnecessarily. It's extremely important. Eu sei que muitos de vocês esquecem o carregador horas e horas a fio, né, carregando aí. Letter D, use energy saving light bulbs, ok? And letter E is do a home energy check. Com esse sentido de do aqui sendo a ideia de emphasize, né? Enfatizar o uso, obviamente, de uma energia assim, usar a energia de forma consciente, né? Melhor falando. Ok, guys, então como vocês já perceberam, né? A gente já falou um pouco sobre isso. A ideia, né, dessa unidade é a gente discutir um pouco sobre essas questões, né? Vocês estão vendo aqui, eu mudei a tela já, foi mudado. The title of this unit is Save the World, Go Green, né? Salve o mundo, seja verde, né? Na verdade, a ideia é essa. E essas têm algumas imagens, né, de ideias, né, que a gente pode
pensar, obviamente, né, essa imagem aqui central, né, de selos, por exemplo, de quando a gente vai comprar produtos, né, tentar comprar sempre o de maior economia. Não, isso é interessante por inúmeros motivos, não apenas porque você vai economizar dinheiro. O dinheiro é importante, claro, mas já tem que pensar no planeta também, gente, né? Uma ideia, tá vendo essa moça aqui, por exemplo, com essas sacolas, né, recicláveis? Uma ideia que a gente tem quando a gente tem um lixo na nossa casa, né, a gente diz assim, eu vou jogar fora. Aí eu fico me questionando assim, jogar fora de onde, né? Porque se você joga fora da sua casa, talvez na rua, talvez no terreno, na esquina, né? Tomara que vocês não façam isso. E aí o que acontece? E aquilo ali junta mosquito, junta, né, animais, ratos e tudo, que voltam depois para te incomodar. Então a ideia de jogar fora, só se fosse fora do planeta, né? E ainda assim eu acho que teria uma consequência, obviamente. Então as pessoas falam muito disso. Então a gente pode ver aqui que essas imagens elas sugerem alguns hábitos, né? Questão de utilização da energia, gente que demora demais no banho, né? Levar uma vida um pouco mais voltada, obviamente, para não gastar tanto combustível, né? Esse pessoal da bicicleta aqui, esse plugzinho aqui, né, de on-off ou de stand-by, que às vezes os equipamentos eletrônicos têm, que se a gente desliga isso aqui, a gente economiza energia, economiza dinheiro e ainda salva o planeta, né? Muito bem, mudamos de novo. Vejam só, essa outra página aqui, né, atrás daquele textinho, tem duas questõezinhas aqui bem interessantes também para a gente revisar a forma do imperativo, tá? Então, a primeira questão aqui, pessoal, ela diz assim, né? Choose an environmentally friendly alternative to complete the tips below. Write the answers in your notebook. The pictures on the previous page can help you. Então, aquelas figuras que a gente acabou de ver podem, obviamente, nos ajudar, né? Então, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, uma vez que isso não é correção. Bom, letra A diz assim, go to school by bike or go to school by car, né? Obviamente, se a gente está pensando na natureza, em preservar energia, em economizar, né? Obviamente, a gente vai escolher go to school by bike. Alguns de vocês também podem estar pensando, professor, mas eu vou de bike, eu vou a pé, porque essa coisa de ir de carro. Gente, de novo, a gente tá, lembrem que quando vocês assistem filme lá nos Estados Unidos, né, geralmente os alunos vão com carro próprio, né, para a escola, então isso gera, obviamente, muita emissão de gás carbônico, né, de gases na natureza. Então, se o pessoal escolhe a pé, de bicicleta ou de ônibus, obviamente isso economiza, né, além do dinheiro, do combustível, mas também é uma atitude benéfica, né, para a natureza, ok? Letra B. Choose incandescent lamps or LED lamps, né? E aí, é claro que lâmpadas incandescentes a gente sabe que gastam bem mais, né? Então a gente choose LED lamps, ok? É bom para o bolso também, tá certo? Letra C. Buy products with a bad energy star rating or products with a good energy star rating. Pessoal, star rating é taxa, tá? É aquela etiquetinha que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Que mede o consumo dos produtos, né? Então, quando você vai comprar alguma coisa, é extremamente importante ficar atento a isto. Às vezes, os produtos que economizam mais energia, inclusive, né? As geladeiras, micro-ondas, eles são mais caros também, né? Mas em compensação você economiza, você paga um pouco mais pelo produto, mas você economiza durante todo o tempo que você está usando o produto, né? Então é bom pensar nisso, tá? Letra D é take or don't take long hot showers, né? Claro que é muito gostoso você ficar lá demorando no chuveiro quente, né? Sentindo a água, né? Obviamente, claro que agora pra gente não, né? Só no inverno, porque no calor o cara toma banho quente, mas tem gente que toma, viu? Mas a ideia, pelo menos nessa unidade, é a gente começar a pensar na perspectiva de don't take long hot showers. Você pode até tomar banho quente, mas que não sejam longos, né, pessoal? Por favor. Ela era aí. Use eco bags ou plastic bags. Bags são bolsas nessa sacolinha de mercado. E eco aqui é de ecológico, tá, pessoal? Uma forma reduzida. Então a ideia é que a gente use eco bags. A gente viu também na imagem anterior a moça com várias eco bags. E o que seriam essas eco bags? São aquelas bolsas que a gente reutiliza, né? Os mercados às vezes vendem delas, que você descarte essa ideia de toda vez que vai ao mercado tá pegando sempre bolsa de plástico e tal, tudinho. Eu particularmente eu faço assim, faz muito tempo eu deixei de comprar bolsinhas de lixo, aquelas bolsas de lixo. Então, eu uso a própria bolsa do mercado que eu vou comprar, então
essa bolsa já se transforma numa bolsa de... Mas tem gente que compra a bolsa de lixo quando chega com as compras do mercado, pega essas bolsas do mercado e já jogam do lixo. Então você compra um plástico para botar um plástico dentro. Você precisa rever um pouco essas coisas, né? Bom, em letra F diz assim: leave or don't leave appliances on standby. Então você deve deixar ou não os seus equipamentos no standby. A ideia é que não, né? Não deixe no standby. Então à noite você vai, né, dormir, tira da tomada, porque aquilo ali consome, né, muito durante a noite. Ah, professor, mas é só um LEDzinho. Mas esse LEDzinho consome bastante, viu, gente? Bom, question number 2 diz assim: what can we do to keep our environment healthy? O que é que a gente pode fazer para manter o nosso meio ambiente saudável, né? Write the answers in your notebook. Então, pense em alguma coisa aí. O que a gente fala sempre de salvar o meio ambiente em coisas extremas, né? Mas tem coisas pequenas, né? Não jogar lixo na rua, né? Por exemplo, né? Descartar o lixo da maneira adequada. Essas coisas que a gente pode fazer para salvar o meio ambiente, né, pessoal? E question number 3 diz aqui, ó: what do the 3 R's of the environment mean? Na verdade, a gente tem esses 3 R's aqui, né? Eu vou ser mais rápido aqui, não vou ler tudo. Tem aqui na letra E tem reduce, reuse e recycle, né? Então, o que significam, né? Reduce é o quê? To use again, to process used metals into new products, or to use less. Reduce, na verdade, é to use less, of course. And reuse. What's reuse, né? The first option, a primeira opção aqui, to use again. E a letra C, recycle. O que é recycle? Recycle means to process used materials into new products, ok? Bom, minha gente, dito isto, né, vamos mudar aqui, já mudei a telinha, na verdade. Vejam, tem 2 homeworks para vocês, na verdade 3, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Eu fico sempre tentando alternar, né, para não ficar cansativo para vocês, tá certo? Então, sobre essa questão toda de meio ambiente e tudinho, aqui estão as páginas, né? São 2 atividadezinhas para vocês fazerem, rápidas inclusive, não é nada muito demorado, tá certo? Então vocês preenchem isso aqui. Depois tem também uma outra coisa ainda na página do livro de vocês, tá certo? Que é o seguinte, veja, nessas páginas aqui, atenção aí para quem tem livro antigo ou livro novo, né? Nessas páginas aqui você tem um exercício que eu acho bastante bacana, porque a gente vai trabalhar 2 coisas nesse exercício. A gente vai trabalhar o uso do imperativo, né, o uso do present simple, e a gente vai trabalhar também toda essa questão que a gente está discutindo de ter consciência, né, de prestar atenção ao meio ambiente, né. Uma coisa interessante desse confinamento, né, pelo qual estamos passando, é que a NASA divulgou um relatório aí, está com uma semana e pouca que eu li sobre isso. E a NASA nunca detectou, por exemplo, lá para os Estados Unidos, nunca na história, desde que a NASA começou a fazer medição, né, nunca houve uma redução tão grande, por exemplo, de áreas poluentes como estamos tendo agora. Então, tem um lado bom isso tudo, né? Isso, claro que não vai demorar, logo a gente está de volta e tudo, mas isso assim, vale a pena a gente fazer um convite, né? Pensar sobre essas coisas, né? Como a gente pode fazer. Os carros elétricos, né? Vocês podem ver que cada vez mais as empresas tentam investir nisso, porque eles não são poluentes, né, como os carros a combustível, né, diesel e tal, gasolina. Então, assim, esse exercício faz a gente pensar sobre atitudes, né, coisas que a gente pode fazer. Então, vocês vão ver que o exercício, né, dessa página aqui sempre fala assim, um eco-fact e um eco-tip. Né? No eco-fact é um fato ecológico, tá? E quando você está falando de fatos, lembra, você usa simple present. Então todo verbo que você achar nessa parte de eco-fact vai estar no simple present, tá? E vai ter um eco-tip. O que é eco-tip? É uma dica. Tip é dica ecológica. Então uma dica que você vai ter aqui é sempre também usando o verbo na forma do imperativo, tá? Então, por todo esse exercício, né, leva essas 2 páginas aqui, então você vai fazer isso. Sendo que na primeira parte do exercício, né, você apenas vai ler. E na segunda parte, ele pede para que você complete, né? Então, essa aí é a penúltima coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, é completar esse exercíciozinho, tá bom? Para ser diferente, né, vocês têm
essa aula hoje é sexta, né? Então vocês têm até segunda-feira, tá? Eu vou deixar o final de semana para responder também um questionamentozinho, né, que eu fiz para vocês. Tá no Google Classroom, tá certo? Aí eu vou colocar na descrição desse vídeo, né, aqui no YouTube, eu vou colocar o nome da nota, mas eu coloco aqui também no vídeo. Você já tem Google Classroom, né? Eu vou colocar aqui. Então, no Google Classroom, vou ter uma sala que eu criei pra gente, tá? Então, vocês entram, aí já tem uma atividade lá, já tem um questionáriozinho, tá certo? Então, vocês entram e respondam. Aí, preste atenção, esse questionário só vai aceitar respostas até segunda-feira, não deixe para última hora. Então, tem a sexta, tem um sábado, tem um domingo, tá certo? Claro que eu sei que é final de semana, né? Eu espero que vocês façam na sexta, né? Eu não espero que vocês fiquem fazendo coisa no final de semana não, tá, gente? Mas, caso sua internet caia, dê um problema, não sei o que, não tem agonia. Você está lhe dando outros dias, até a segunda mesmo, ainda você pode entrar e fazer, mas a partir da terça não será mais possível responder, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente precisa corrigir, né, as coisas que a gente passa também, tá certo? Se tiverem dúvidas, questionamentos, sugestões, coloquem aí embaixo no chat, tá certo? Nas descrições aí, eu sempre estou lendo quando eu posso, tá certo? Não faço direto, mas eu sempre estou dando uma olhadinha, corrijo algumas coisas que vocês escrevem. Cuidado, cuidem-se, que se exalote. Bye bye, see you.